Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais uma edição do Ask Miss, aquele quadro que vocês perguntam e eu respondo. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série, gosta de Stranger Things, que é um tema muito frequente aqui no canal também. Você pode conferir a loja do Plantão Geek, que tá cheia de estampas de Stranger Things, estampas muito bonitas, muito legais. E você também pode se tornar membro do Plantão Geek e ter acesso a benefícios exclusivos, tá bom? É só clicar aí no botão e conferir tudo que você vai ter direito, caso você se torne um membro aqui do canal. Shut up and take my money. Sem mais delongas, vamos começar esse Ask Miss, que eu vi aqui que tem bastante pergunta, então a gente tem que começar direto aqui, sendo objetivos. Marlon Ramos, o que você achou do final de The Walking Dead? Então, eu achei ok. Poderia ter sido melhor? Poderia. Só que o meu maior trauma não aconteceu. E isso eu já considero uma grande vitória. Porque eu sempre falei, cara, não pode ser igual o final da HQ. Não pode ser de jeito nenhum, porque eu detestei o final das HQs de The Walking Dead. Não gostei, achei que ficou mega inacabado pra um monte de coisa. Eu falei, gente, tem personagem que não tem fim. Na HQ de The Walking Dead, na série, eles fizeram ter um fim, um tipo de desfecho, sabe? Então isso eu já considero uma vitória. Pra mim, o final de The Walking Dead foi ok. As pessoas que morreram, eu já tava matando desde a 9ª temporada pra baixo, sabe? Como se fosse isso. Então não fiquei surpresa, me emocionei bastante. E estou muito ansiosa com os spin-offs de The Walking Dead, que você, inclusive, pode conferir clicando aqui, ó. Eu fiz um vídeo falando sobre os planos de The Walking Dead, né, do universo The Walking Dead. É só você clicar aqui que você fica sabendo mais. O Almanac. Miss, por que as séries hoje em dia têm tão poucos episódios, mas os mesmos têm muita hora de duração? Exemplo, 8 episódios, cada um tem 1 hora. Muito boa essa pergunta, e fico feliz de falar que eu sei responder. É porque hoje em dia, as séries são feitas para serviços de streaming, certo? Netflix, HBO, Disney Plus, são todos serviços de streaming. E esses serviços valorizam muito uma coisa, né? Uma coisinha ali chamada minutos assistidos. É uma informação muito importante, que como o nome próprio já diz, ele valoriza quantos minutos você vai estar ali assistindo aquela série específica. Então, quanto mais longo o episódio, mais minutos ele vai ter. E é por isso que você tem menos episódios com mais duração, porque essa duração tá valendo mais do que quantidade de episódio. Ah, agora eu entendi! Marcos SC, você já foi julgada por gostar de uma produção que não é muito boa e alguém falar, mas você entende de audiovisual, por que gosta disso? Se sim, quais foram os filmes e séries? Cara, preciso pensar nessa, peraí. Eu gostar de uma produção que não é muito boa. Ah, já sei. Já sei. As Branquelas, gente. As Branquelas é um filme que a produção é epífia. É um negócio assim que você fica, gente, os caras não deu muito de si pra fazer essa produção. O roteiro não faz muito sentido. Tem muitas coisas assim que é meio furado, sabe? Só que esse filme é incrível, eu sei as falas de cabeça. E eu vejo esse filme dublado, o que é uma coisa assim, por exemplo, eu sempre vejo os filmes no idioma original, com exceção da animação. Animações eu vejo dublado, porque afinal de contas, tudo vai ser dublado, né? Vai ser dublado em inglês ou dublado em português. Prefiro, né, ver no meu idioma. Mas filme, geralmente eu escolho ver no idioma original, né? Então se for um filme alemão, eu vou ver em alemão. E assim por diante. As Branquelas tem que ver dublado pra ser engraçado. Pra mim, tem que ver dublado esse filme. É assim... É uma obra de arte ver esse filme dublado só pelas partes que, por exemplo, os caras do nada chamam Hebe Camargo no meio do negócio, sabe? É sensacional. Então eu já fui julgada por gostar de As Branquelas. Principalmente professores de faculdade já ficaram, gente, As Branquelas é um fenômeno inexplicável. Eles falavam pros alunos e tal, falavam pra galera, porque obviamente eu não era a única que gostava de As Branquelas. Isso não faz o menor sentido. Geórgia. Miss, qual as áreas mais complexas do audiovisual? Amo você e pretendo fazer essa faculdade. Muito obrigada, olha... Sempre legal saber que a gente tá inspirando a galera, né? Meu, eu acho que toda a área é bem complexa de audiovisual, porque é muita responsabilidade. Todo mundo tem uma responsabilidade muito grande num filme. Mas se eu fosse pra escolher uma, eu diria que o trabalho mais complexo de se fazer em audiovisual é produção executiva. Porque se você não souber o que tá fazendo em produção executiva, que inclusive eu já expliquei num Cinemei quais são as funções dessa pessoa, ó, tá aparecendo aqui no cardzinho pra você ver. Se você não sabe o que tá fazendo em produção
produção executiva, o seu filme, a sua série vai ter uma distribuição ridícula, vai ter um orçamento ridículo. Você pode fazer os seus atores não participar de premiação, é um monte de coisa zoada que pode acontecer, porque tudo tem que passar pelo seu orçamento, pela sua aprovação, então é a responsabilidade maior, sabe, ser um produtor executivo. E se você não souber, que nem eu falei, pode dar muito errado. É por isso que eu fico tão irritada com o Sean Levy, né, de Stranger Things. Então, agora vocês sabem. Tudo errado, olha só que desgraça. Carlos Eduardo, Miss, qual é a sua produção audiovisual brasileira favorita? Pode escolher mais de uma. Minha produção brasileira favorita? Eu acho que não tem nem comparação, né, gente? Pra mim, Alto da Compadecida. Sempre que passa esse filme, 100% das vezes, sabe o que é? 100% das vezes que está passando Alto da Compadecida, eu vou parar pra assistir. Porque pra mim é uma obra de arte. Não é só uma obra de arte da filmografia brasileira, não. Pra mim é top 10 melhores filmes ever, assim, sabe? De todos que eu já assisti. Porque esse filme é sensacional, é muito bom. E sempre que eu tenho chance de estar assistindo, eu vejo. Samuel Samucas, o que você mudaria na história de O Ladrão de Raios se você escrevesse a série? Pra quem não sabe, o Samuel tá falando aqui do primeiro livro de Percy Jackson, que vai ter uma série no Disney Plus, e eu já quero deixar bem claro que eu quero fazer cobertura dessa série, tá? Eu quero falar de Percy Jackson aqui no canal, porque eu amo Percy Jackson, e assim, sinceramente, eu não mudaria nada no Ladrão de Raios. Eu não mudaria absolutamente nada, mas eu aprofundaria um pouco mais a relação da Annabeth ali com a família dela. Eu acho isso um ponto muito interessante em Ladrão de Raios, que eles vão desenvolvendo só um pouquinho, né, depois, bem gradativamente, e eu acho que dá pra você dar mais informação logo assim, na primeira temporada da série. É a única coisa que eu mudaria, né, digamos assim. Na verdade, eu aprofundaria, né, eu nem mudaria nada. Realmente. Miss, qual a sua opinião sobre Byler? Opa! Teremos um cancelamento hoje. Acha que o Will vai se assumir pro Mike na 5ª temporada ou ele vai terminar a série com outra pessoa? Então, eu acho que não é nem ou, né? Porque se ele se assumir pro Mike na 5ª temporada, isso não significa que os caras vão ficar junto, porque o Mike é um personagem hétero. Você não deixou o Mike 4 temporadas com a Eleven, fez a narrativa dele girar em torno da Eleven, fez ele ser um ponto ali a ser trabalhado com a Eleven, pra do nada ele acordar um belo dia e falar, dane-se, eu vou ficar com o Will. O Mike é um personagem hétero, quer as pessoas gostem disso ou não. Então, assim, pra mim, eu não acho nem que o Will vai se assumir com o Mike. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que não vai ter nada a ver disso. Eu acho que ele pode deixar implícito, no máximo pra Eleven, que ele é um personagem gay. E isso sim pode acontecer. Ele pode deixar implícito que ele tem interesse em homens. Só que ele gosta do Mike, eu acho que não. Porque, é como eu disse, a cena dele na van com o Mike, ele fala sobre arrancar band-aids, né? E é isso que ele está fazendo nessa cena. Ele está seguindo em frente. Ele sabe que não é a ocasião ali pra ele ficar com o Mike, ele sabe que ele não tem chance com o Mike, que isso não acontece. E pra mim, isso é uma das coisas mais realistas que Stranger Things trabalhou. Porque, por exemplo, quando você tem interesse em alguém, quando você começa a trabalhar essa questão da sua sexualidade, independente de qual seja a sua sexualidade, você vai perceber esse interesse com pessoas que estão no seu convívio, com pessoas que você conversa, que você vai se sentir atraído. Isso, como eu falei, independente da sexualidade. Não significa que você vai ficar com aquela pessoa. Significa apenas que você entendeu um pouco mais sobre si a partir desse gosto que você desenvolveu por aquela pessoa em questão. É isso. Então, assim, eu amaria ver o Will começando a ter um relacionamento com outro rapaz e vou torcer pra que isso aconteça. Só que isso não é algo que foi colocado na série como algo que precisa ser resolvido imediatamente. Tipo, o Will precisa terminar com uma pessoa. Eles não colocaram essa pendência, mas com certeza eles vão falar mais dessa questão da sexualidade do Will. Eu não sei se ele vai se assumir pra ninguém, mas se eu fosse escrever o Will se assumindo pra alguém, eu faria ele se assumir com a Eleven, porque a Eleven, de acordo com o próprio Mike, ela entende, ela não tem essa questão social preconceituosa, por exemplo, que vamos nos lembrar aqui que é uma sociedade dos anos 80. É bem diferente da sociedade de hoje em dia e da aceitação pra isso hoje em dia. Infelizmente, né? Porque, meu Deus do céu, pessoas preconceituosas, pelo amor de Deus, eu acho que é o pior tipo de pessoa do mundo, é aquela pessoa que é preconceituosa. Mas nos anos 80 isso rolava. Não é à toa que a Robin só é assumida pro Steve e mais ninguém. Ela fez isso com muito esforço, né? Eu diria. Então eu acho que o Will vai seguir o mesmo caminho. Why do you keep lying? What? Why do you keep lying to Mike?
Denis Marciano, Miss, caso o seu livro fosse adaptado para o audiovisual, qual seria o seu elenco dos sonhos? Vamos lá, eu vou brincar de diretora de elenco, é isso? Pra quem não sabe, aqui o Denis está mencionando o livro que vai ser lançado no ano que vem, né? Eu acho que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai ser ano que vem, vai ser 2023 já, né? E nesse ano, nesse primeiro trimestre, eu acredito, vai sair o meu livro que eu tô escrevendo desde 2015, que é uma história aí de suspense e tal. E nesse livro tem 6 protagonistas, não são todos que estão conhecidos pelo público ainda, mas eu vou falar aqui do casting dos sonhos para esses personagens, né? Depois vocês vão descobrir mais detalhes ao decorrer das minhas postagens do Instagram, então você pode estar me seguindo no Instagram ou no meu Twitter, que eu tô direto falando dessas questões lá. Com certeza a primeira pessoa que eu chamaria muito no meu elenco é a Adelaide Kane. Eu acho o trabalho dela incrível, sem falar que ela tem muita semelhança física com uma das personagens ali em questão. Eu lembro que quando eu estava escrevendo, na minha cabeça surgia frequentemente a Adelaide Kane, sendo que eu não assistia nada com essa atriz na época. Eu vi uma foto dela na vida, naquela época, né? Hoje eu já assisti muitas coisas que tem essa atriz pra ter a conclusão que ela é uma boa atriz. Mas na época eu só tinha uma foto, então não era nem como se fosse, sei lá, uma coisa meio fanfiqueira que tava com muito convívio na minha cabeça e eu passei isso pro meu livro. Não, era uma foto que eu vi que eu falei, caramba, parece bastante essa atriz aqui. Eu também colocaria o Ted Sutherland no elenco, com certeza, pelos mesmos motivos da Adelaide. O Miles Hazer também entraria aqui no meu elenco. O Xolo Mariduena, que agora tá muito famoso aí, né, por Besouro Azul e tudo mais, pelas coisas dele com a Bruna Marquezine, mas ele com certeza, pelo mesmo motivo da Adelaide, ele parece fisicamente, ele é um ator bem legal. A Bella Thorne também entraria aqui no meu elenco e também o Jordan Fisher, com certeza. O Jordan Fisher eu fiquei um pouco em dúvida, porque tem 2 atores que seriam bons aí pra esse papel que o Jordan Fisher estaria fazendo, mas eu acho que ele acaba levando. Leidiane Ximenes, qual cena de série ou filme te deixou mais emocionada? Cara, pra mim o filme que mais me quebra na vida, hoje em dia eu não posso ouvir a música, eu não posso ver cenas completas desse filme que eu fico muito destruída, tipo, eu choro no nível de soluçar e, sabe, perder o ar e uns negócios assim. Sempre ao seu lado, gente, não tem condições de eu ver Sempre ao Seu Lado, e a cena final do filme me quebra muito. Anaicena, qual foi a maior dificuldade em escrever o seu livro? Eu amo quando as pessoas fazem pergunta do livro, tá? Quando demonstra interesse. Eu fico muito feliz nessa questão, porque a gente tem tantos medos, né, e receios em relação a nossos projetos, então quando eu vejo perguntas assim, eu fico bem feliz. E a minha maior dificuldade de escrever o livro, com certeza, foi trabalhar a cronologia, porque tem muitas coisas que acontecem em datas diferentes, e às vezes eu tenho que revisitar uma data que eu já relatei algumas coisas. E tudo tem que fazer sentido, tem um tempo específico que as coisas aconteceram, então a cronologia foi algo bem complicado de trabalhar e eu fiquei muito feliz quando eu revisitei várias vezes para ver se estava certo, e estava, né? Então eu diria que essa foi a maior dificuldade. Lua de Saturno, Miss, como funcionam as campanhas para premiações? Sempre tive essa dúvida. Então, de uma forma bem objetiva, assim, as campanhas de premiação é uma mistura de bons contatos com talento. Hoje em dia, infelizmente, não basta um ator ter um excelente talento, ele tem que ter muito engajamento. Tem que estar muita gente falando daquilo. Você tem que ter um produtor executivo responsável ali pela produção que esse ator ou essa atriz participou, fazendo o trabalho de contato. É por isso que você vê em épocas de premiação pôsteres com o dizer "for your consideration", para sua consideração. Porque os votantes de academia, né, do Emmy, do Oscar, etc., eles têm que ver e entrar em contato com muitas pessoas, muitos filmes. É humanamente impossível assistir todos os filmes, todas as séries, ver a performance de todos os atores. Então, você tem que colocar uma lista de prioridade. Essa galera vai colocar uma ordem para poder assistir as coisas. E essas campanhas servem para você pegar o seu ator e passar ele para cima nessa ordem, né? Para que ele seja assistido primeiro, para que ele seja considerado. É por isso que a campanha se chama For Your Consideration. Ou seja, você tem que ter um ator talentoso, né, que vai impressionar e vai ganhar pelo trabalho dele, só que ninguém vai ver o talento desse ator se não tiver uma grande campanha marqueteira ali, uma campanha ótima de PR, né, que é o que a gente chama aí, que é relação pública, Public Relationship, né, por isso que tem essa sigla. Então o produtor executivo tem que falar com pessoas, tem que encher a bola do ator, sabe? Tem que garantir que a internet esteja falando dele, então tem que fazer alguns eventos acontecerem, tem que orientar aquele ator a dizer algumas coisas pra entrar na mídia,
faculdade, enfim, é uma trabalheira enorme. Eu tenho certeza que tem uma galera aí que acha que essas premiações são 200% honestidade, é pelo talento. Não, gente, tem que saber vender a pessoa, senão a pessoa não ganha, não. Extremamente uma safadeza oculta. Pedro Ferreira, Miss, dentre os 6 livros que você escreveu da sua saga, qual foi o mais difícil e por quê? Olha, mais perguntas do livro, nossa, tô amando. Dentre os 6 livros, cara, eu acho que todos tiveram um grau de dificuldade, só que o primeiro livro, que é o que vai lançar, que vocês logo vão poder ter em mãos, né? O primeiro foi o mais complicado, porque é o início, né? É o início de tudo, e eu lembro que teve uma época que eu tava muito infeliz com o meu início de saga, e aí eu reescrevi muita coisa do começo. Eu alterei algumas coisas. Eu deixei os eventos principais, mas a forma que eles acontecem eu alterei, mas tinha que fazer sentido, né? Com a narrativa, com aquilo que eu pensava, então eu acho que o primeiro livro foi um grande desafio pra mim. Gabi Nadaline, qual a diferença entre tela verde e tela azul? Assim, muito objetivamente, quase nenhuma, né? Porque às vezes você tem ali roupas azuis que você não pode colocar numa tela azul, senão a roupa da pessoa vai sumir. Se você tem alguém com roupa verde, você não pode colocar numa tela verde, senão essa pessoa também vai sumir. Então, às vezes eles escolhem pelo figurino, né, pelos elementos de maquiagem e tudo mais, que as cores não podem ser as mesmas. E tem alguns casos que é selecionado por questões de fotografia, porque o verde tem mais luminosidade. Como ele é uma cor mais clara, mais aproximada, entre aspas, assim, do branco, ele fornece mais reflexo, mais luminosidade. As coisas podem ficar mais claras quando filmadas em tela verde. Enquanto a tela azul, ela é mais escura, ela não tem tanta luminosidade assim. Yeah, that makes sense. Direto de Hollywood. Miss, como você conseguiu expressar seus sentimentos através do seu livro? Exemplo, um diálogo, etc. Olha, eu acho que teve um pouco de tudo. Em descrição, em diálogo, tudo. Teve algumas partes específicas. Tem uma personagem específica que ela transmite muitas das coisas que eu estava sentindo na época que eu comecei a escrever o livro, e muitas coisas pessoais. Não é tudo que ela fala e sente e a forma que ela é que me representa, é claro, né? São personagens fictícios. Só que o autor sempre deixa um pouquinho de si em cada uma dessas pessoas, né? No meu caso, eu me dividi em 6 pessoas, como se fosse isso, né? Porque são 6 protagonistas. E tem muitas coisas que é do pensamento deles, né? Às vezes eles estão num diálogo e eles estão pensando em coisas e tal. Então, essa foi a forma que eu consegui me expressar, com certeza. Mari Binello, você aprendeu sobre dublagem na faculdade? Mais ou menos. Eu aprendi mais sobre captação de áudio, né? Que seria ali a captação em estúdio, que é utilizada em dublagem. Porque, por exemplo, eu sou formada em rádio, TV e internet, né? Que é ali uma categoria do audiovisual. Hoje eu trabalho com cinema, especialidade em cinema, narrativa psicológica e cinematografia. Só que eu, oficialmente, eu sou radialista. Certo? Que eu sou formada em rádio e TV. E o radialista, tirando o próprio dublador, é o único profissional do audiovisual que pode ser diretor de dublagem. Porque ele tem que ter esse entendimento aí de captação, mixagem, etc. Ele não pode ser dublador, que fique bem claro. Você só pode ser dublador se você é um ator. São coisas completamente diferentes. Então é por isso que a gente não aprende de dublagem na faculdade ali de audiovisual. Porque pra ser dublador, você precisa ser ator. Então, pra você aprender de dublagem, eu acredito que você tenha que entrar em contato com oficinas de teatro. Satyar Flabe. Giovanna, se você fosse criar uma sub-história para um spin-off de Stranger Things, qual história, plot, cidade teria nesse spin-off? Baseado em tudo que tem de conteúdo sobre ST. Cara, o meu sonho era ter spin-off da Terry Ives, ter spin-off ali de Raízes do Mal, porque você poderia abordar tudo que envolve o projeto MK Ultra, tudo que envolve o laboratório. E essa mulher tem uma história muito legal. Eu faria spin-off de Stranger Things ser uma série antológica, ou seja, cada temporada um assunto. Eu faria dessa forma se eu fosse eles. Davi, diga uma cantora da atualidade que você gosta. Meu, eu sempre fui apaixonada pela Britney Spears, né? Eu sou muito fã da Britney Spears desde que eu era criança, graças à minha prima. Minha prima era mega fã e ela era mais velha que eu e ela passou todas as informações da Britney pra mim. Então eu gosto muito dela. Só que uma cantora, né, que está, assim, exercendo, digamos, da atualidade que eu gosto muito é a Lana Del Rey. Esses dias as pessoas ficaram surpresas que eu joguei no Stories um monte de música da Lana Del Rey. Aí eu falei, gente, mas eu gosto dela. Eu gosto de um monte de cantora, mas se for pra mencionar uma aqui, seria a Lana. Eu, Nadaline, qual personagem todo mundo ama, mas você odeia? Olha, odiar é uma palavra muito forte, então assim, vou trocar aí pra não gostar, detestar. Eu não gosto do personagem Daryl Dixon,
de The Walking Dead, eu não gosto do Jon Snow de Game of Thrones, eu sei lá, mano. Eu acho que esses personagens aí, eles têm uma tendência de errar muito pelas mesmas coisas e não aprender nunca. Eu sei que isso é falha do roteirista, mas isso acaba passando pro personagem, então não gosto desses personagens. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Vitor Correia. Miss, você gosta de produções brasileiras? Porque tem muitas pessoas que não acham o cinema brasileiro muito interessante. Qual é a sua opinião sobre as produções brasileiras? A minha opinião de produção brasileira é que o Brasil ele é um polo muito grande de audiovisual, ele tem um potencial gigantesco, a gente faz trabalhos incríveis. E eu acredito que as pessoas que não, assim, valorizam o cinema brasileiro é aquela galera que tá pré-julgando, né? Pô, você já tá julgando ruim uma coisa que seu país fez. Você nem assistiu o bagulho, sabe? Eu acho isso tão vergonhoso, gente. É um negócio tão péssimo. É totalmente diferente você assistir e não gostar do filme. Totalmente normal isso seria, né? Mas, por exemplo, saber que Cidade Invisível, que é uma série da Netflix, Bom Dia Verônica, são séries que só foram renovadas porque os gringos gostaram, é muito triste, sabe? Sendo que essas séries são fantásticas. Assistam. Miss, eu cresci com livros e filmes de Harry Potter e tive curiosidade para saber sua opinião sobre como o Severo foi construído. Ele seria um anti-herói ou um herói trágico? O que diferencia dos outros tipos de herói exatamente e como uma redenção pode ser válida para perdoar personagens que cometeram erros graves em uma história? Então, vamos lá, responder por partes. O Severo Snape, que é o personagem que está sendo mencionado aqui, na minha análise, na minha visão, ele é um anti-herói e não um herói trágico. Qual é a diferença, né, do anti-herói pro herói trágico? O herói trágico, ele chega numa compreensão muito importante no final da sua narrativa que os eventos aconteceram porque ele não tomou uma decisão. Ou seja, ele é responsável pelos acontecimentos terem rolado da forma que rolou. Então ele pega uma responsabilidade muito grande, ele entende que ele foi a causa disso tudo. E geralmente ele está certo, tá? O herói trágico age de formas erradas e aquilo acaba criando uma consequência que guia a narrativa inteira. O Severo Snape não é um herói trágico, porque ele não tem essa constatação, que tipo, se eu deixasse de fazer não sei o que, ele não tem essa constatação, ele só revela as coisas que ele fez, e ele sabe que as atitudes dele não iam moldar tanto assim o desfecho das coisas, né? Afinal de contas, o Voldemort ainda estaria perseguindo o Harry sem Snape, com o Snape, então ele sabe que ele poderia apenas dificultar ali a narrativa do personagem antagonista, né? Que seria o Voldemort. Ele não se coloca numa posição de que suas ações poderiam ter mudado o curso da história do Harry. A gente pode chegar nessa definição, mas o próprio Snape não chega, e esse é o ponto que define um herói trágico. Ele tem que chegar nessa conclusão. Tem algumas outras questões que definem um herói trágico que eu poderia até mesmo fazer um cinemei sobre isso, mas aí cabe a vocês. Escrevam aí embaixo se vocês querem um cinemei sobre herói trágico. O anti-herói é um personagem que ele meio que erra tentando acertar, sabe? Só que ele não faz a história ser sobre ele em nenhum momento. Então eu acredito que o Snape se encaixe mais na posição de anti-herói do que herói trágico. Apenas a minha análise, tá, gente? E como uma redenção pode ser válida para você perdoar um personagem é uma questão muito pessoal. O trabalho do roteirista é oferecer brechas possíveis de redenção. Então ele tem que fazer múltiplas atitudes para aquele personagem ser perdoado pelo público. Mas no final das contas, se vai ser perdoado ou não, é o público que decide. Tem que tocar com você, com as pautas que você defende. E o máximo que o roteirista pode fazer para garantir isso é oferecer múltiplas possibilidades de aceitação. Mas ele de forma alguma pode, assim, definir perfeitamente o que é ser aceito ou não naquela questão. Então, para você oferecer validação desse perdão aí, desse personagem, basta você oferecer muitas brechas possíveis. Agora, a consequência disso tá totalmente na mão do público. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série, gosta de Stranger Things, que é um grande tema aqui do Plantão Geek. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!